Boa noite, graça e paz. Vamos nos aquietarmos, vamos nos concentrarmos no culto público ao nosso Deus. Graças a Deus por estarmos aqui nesse domingo à noite, domingo de Páscoa, domingo em comemoração à ressurreição de Jesus. Então, graças a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, todos juntos para celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos nos levantar, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de te servir, de te adorar, de te louvar, de estarmos todos juntos aqui em comunhão. Pai eterno, eu louvo o teu santo nome, pois enviaste o teu Filho amado ao mundo para revelar o teu amor por nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos por teu grande amor, por se revelar com esse grande amor a cada um de nós. Agradecemos porque tu nos deste a vida, e essa vida é plena em Cristo Jesus. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pelos nossos pecados, que nos deu livre acesso ao Pai. Louvamos ao teu santo e poderoso nome, pela vitória sobre a morte e pela certeza que um dia, com os nossos corpos renovados, nos encontraremos contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse ato grandioso de amor lá na cruz do Calvário. E porque através dele nós temos acesso livre à tua presença. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por essa celebração. Guia-nos, Senhor, pelo teu amor durante todo esse trabalho. Que tudo, ó Deus, seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.
Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus, como a gente viu no vídeo. Obrigado, irmão. Existe vida depois da morte. A morte já não tem mais a última palavra. Ela foi derrotada pela ressurreição de Cristo. Cristo já ressuscitou. Ele vive, ele reina e ele voltará novamente. Esse é o capítulo mais significativo no ensino do apóstolo Paulo. Traz uma síntese do evangelho anunciado, crido, recebido e vivido por nós crentes. Como ele mesmo afirma no versículo 1 do capítulo 15. Venho lembrar-vos o evangelho que anunciei. O epicentro desse evangelho anunciado é a ressurreição de Cristo, é a Páscoa. É a vitória da vida sobre a morte. É a nota alegre de um túmulo vazio, de um Cristo vivo que aparece aos seus. A ressurreição é o tema central da pregação. É o tema central da nossa fé. Sem Cristo vivo, não há fé. E sem fé, não há vida. Em assunto de tal magnitude, era de se esperar que houvesse algumas dúvidas. Entretanto, alguns crentes lá em Corinto, lá no capítulo 15, estavam afirmando não haver ressurreição dos mortos. Muito cuidado com premissas falsas. São drásticas as consequências de um erro doutrinário. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Graças a Deus, a nossa esperança não se limita a esse mundo. Cristo já ressuscitou, é a Páscoa. A vida venceu a morte. Considerando essas verdades, quero fazer algumas aplicações. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Pode colocar aqui para a gente, para lermos juntos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Até o versículo 7. Vamos acompanhar a leitura? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Aqui são algumas provas com relação à ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um fato consumado. Jesus venceu a morte. Não podemos substituir a Páscoa por nada, nem por coelhos, nem por chocolates, nem por fartura de uma mesa, pelo comércio. Quando falamos que a vida venceu a morte, queremos afirmar que passamos da morte para a vida, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós passamos da escravidão para a liberdade. Lá em Romanos 6,6 diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não permanecemos nos nossos pecados, somos os mais felizes de todos os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque nós temos a vida eterna. Glória a Deus pela ressurreição, pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados. Eu gostaria de chamar o irmão Raimundo para a gente continuar adorando e louvando a esse nosso Deus. Nós iremos cantar um hino, e a Gisele. Vamos cantar com toda alegria, com toda força, com todo entusiasmo. Graça e paz, irmãos. Amém. 9:9.
Aleluia, Cristo ressurgiu. Vamos dar alguns avisos da semana, para que todos fiquem cientes da programação da igreja durante a semana. Os avisos vão já aparecer. Enquanto o Pedro coloca o aviso, grupos pequenos continuarão durante toda a semana. Na segunda e terça-feira temos os grupos funcionando, estão todos aí ativa. Graças a Deus sendo uma bênção em vários lares. Então, grupo pequeno segunda e terça, tá bom? Tem o Clube do Livro, às 17 horas, aqui na igreja, no dia 6 de abril. Então, mulheres que estão com o livro, como é o nome do livro, Nayana? As Virtuosas. Virtuosas é o nome do livro. Então, irmãs virtuosas que estão lendo o livro Virtuosas, venham para a igreja no dia 6 de abril, às 17 horas, para juntos estudarmos mais um capítulo desse livro, vários capítulos desse livro, tá bom? A Tabita também tem um recado com relação às crianças. Sexta-feira a gente tem o culto de adolescentes, no sábado à tarde, às 16 horas, culto de adolescentes aqui na igreja. No sábado à noite, culto da juventude da igreja, às 19h30. E a Tabita está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu vim só passar mais algumas informações sobre o acampamento infantil, né? Acampamento Kids das crianças, que vai ter no mês de outubro. Os dias do acampamento vai ser no dia 12 e 13 de outubro. É um feriado, é um sábado e um domingo. A gente vai sair lá por volta das 8 horas, 8h30, depois do café da manhã das crianças, por aqui mesmo. E aí a gente vai se dirigir lá para a chácara da Tia Preta, né? E aí a gente só retorna dia 13, pós-almoço. Então as crianças vão passar o dia todinho, a noite todinha com a gente, o domingo também. E aí outras informações que eu queria dar sobre a questão do valor do acampamento. Queria muito, muito, muito não ter que falar de valores, mas todo mundo sabe que as coisas estão caras. Coisas de criança também são muito caras. Mas nós pensamos na melhor forma possível para não ficar pesado, para não ficar caro para as pessoas. Então, nós decidimos fazer assim. Daqui para o mês de outubro, nós temos 6 meses. Nós vamos poder dividir, vocês podem dividir o valor do pagamento em R$25 todo mês. Você que tem um filho, quiser mandar ele, fica R$25 por mês, até setembro. Dia 30 de setembro se encerram as inscrições. Caso você tenha 2 filhos ou mais, ou tenha parentes assim na mesma casa, fica o valor de R$20. Então, o total, para ficar tudo certinho, individual fica R$150 e para irmãos fica R$120. Mas creio eu que pagando mensalmente não fica tão pesado assim, né? É R$25 e R$20. E outra informação também é sobre a questão da idade. Nós vamos abrir vagas para crianças a partir de 5 anos até 10 anos, tá? E também só temos 20 vagas. Então, são poucas vagas para as crianças, não são muitas, tá? Então, assim, a prioridade é para a nossa igreja, claro, mas a gente já colocou um número pensando em visitantes também, porque nós queremos isso. E eu espero que esse acampamento possa abençoar as nossas crianças e eu espero contar com a ajuda da nossa igreja. Caso você queira se voluntariar, pode ficar à vontade. Nós temos a ficha de inscrição das crianças. Então, no final, se você quiser pegar a ficha de inscrição comigo, pode só falar comigo que eu lhe entrego. E os voluntários também que quiserem, porque eu já estou recebendo, graças a Deus, já temos alguns voluntários inscritos. Então, gente para cuidar desses meninos é que não vai faltar. Eu tenho fé em Jesus, que não vai faltar. E era isso. Amém. Coloca logo a minha na inscrição, por favor, porque as vagas são bem limitadas, né? Só 20. Então, só as crianças da igreja já
Já preencheram as vagas. Muito obrigada às pessoas que nos visitam. Graças a Deus, porque você está aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. Então, volte outras vezes. Essa igreja é uma comunidade de amor que prega a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos sempre aqui, prontos para receber você, tá bom? Então, sinta-se à vontade, volte quantas vezes você quiser. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 15 ao 23. Vamos abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 14. A meditação da palavra dessa noite serão nesses versículos, tá bom? Então, vamos lê-los com atenção. Lucas 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é uma parábola que mais tarde ela será ministrada ao coração dos irmãos, tá bom? Essa é a parábola da grande ceia, que é uma ilustração feita por Jesus para nos mostrar com que empenho Deus tem nos amado e deseja que estejamos com Ele na eternidade. Amém. Gostaria de convidar as crianças. As crianças estão lindas, todas de vermelho. E estão ansiosas para cantar, porque a minha filha queria chegar aqui às 4 horas da tarde para cantar. Aí o meu marido perguntou se ela tinha a chave da igreja, né, para abrir. Enfim, estamos aqui.
Graça e paz, igreja. Vamos colocar de pé. Pessoal, na mesma pega, viu? Na mesma pega do ensaio, viu, Iago? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é santo, aquele que é digno, e que através do seu Filho, Jesus Cristo, entregou-se. E nós temos uma maravilhosa graça. Essa graça que nós exaltamos e glorificamos nessa noite aqui nesse lugar. Por mim, que traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha. É o Rei da Glória, é o Rei da Glória, é quem governa com sua justiça. És como o sol, Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declare bem alto, diga: maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare: digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é, digno é o Rei, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem
nós queremos louvar nesse momento o Teu nome, meu Pai, porque a Tua palavra afirma isso, meu Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é digno, que o Senhor é soberano e que o Senhor fez um sacrifício de amor muito grande, meu Pai. É por isso que nós Te louvamos e nós queremos cantar essa canção. Pelo preço que pagou.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas, capítulo 14, falei 4, né? Capítulo 14, Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Vamos orar, queridos. Santo Deus, queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento e graça, e que teu nome seja exaltado, Deus, e celebrado por nós, que haja um profundo reconhecimento da tua vitória, Senhor, sobre aquela cruz. Ó Deus, a tua vitória ao ressuscitar e vencer a morte, e por ser um Deus perfeitamente vitorioso, por estar sentado à destra de Deus Pai, ser eterno, poderoso. Obrigado por tudo, nós te louvamos e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações, nos dando graça e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, começamos no início do mês uma série de mensagens com o título Os Rastros da Cruz. E o tema de hoje, que é a última mensagem, é o grande banquete. Toda a história, as histórias que mais cativam as nossas emoções, as histórias que mais cativam a nossa atenção, os melhores livros, os melhores romances que lemos, os melhores filmes que assistimos, as melhores histórias que ouvimos, são aquelas que têm um final redentivo. São aquelas que podem ter um drama no seu início, um drama no seu meio,
mas que no final tenha uma redenção, tenha uma conclusão à história. Geralmente, quando lemos um livro que a conclusão é ruim, que a história não termina com uma vitória, não termina com sucesso, não termina com redenção, nós sentimos uma sensação de que não valeu tão a pena. Assim, se a mesma cabe para um filme, para uma história que assistimos, para uma dramatização. Tudo aquilo que olhamos, e é interessante que essa é uma realidade da nossa alma. Há um desejo no nosso coração de um final, de uma conclusão daquilo que nós estamos vivendo, de uma conclusão, de uma redenção, de um final feliz, de uma vitória sobre o mal. Nós queremos isso, nós esperamos isso. E as nossas melhores histórias, queridos, elas são carregadas desse drama, mas que no final o mal é vencido e o bem sai vitorioso. Jesus começou, nossa história, nossa série de mensagens, começou com uma história de um carrasco, de um povo carrasco, de um rei carrasco, que dominava o povo hebreu, que maltratava não apenas o corpo, mas a alma, porque era um tipo de trabalho humilhante. E Deus, através de eventos dramáticos, através das 10 pragas, e no final, a última praga, através do sangue na porta dos hebreus, ele poupou a vida dos primogênitos dos israelitas e matou todos os primogênitos do povo egípcio. No entanto, aquilo ali não era o final. Aquilo ali era apenas uma parte da história. A história ela continuou, o povo passou pelo deserto, o povo foi liberto. O deserto tem um símbolo de caminhada e peregrinação nessa vida que o povo de Deus carrega e ele enfrenta ao longo da sua história. Todos nós caminhamos no deserto. Todos nós temos ao longo da vida desertos em que nós caminhamos e nele nós nos defrontamos com uma necessidade e dependência do nosso Deus. Assim como o povo de Israel dependeu de Deus no deserto, e como Deus os abençoou e Deus proveu através do maná, da água que brotava da rocha, da água amarga que ficou doce, Deus mostrando para eles que eles dependiam dele. Mas ainda faltava alguma coisa, muitas coisas na verdade, e ao longo dessa história Deus revelou através dos profetas que viria o Salvador, e Jesus veio, e ele se tornou o Redentor, o mediador entre o homem e Deus, e através da sua morte, queridos, Deus reafirmou o seu reino, reafirmou a sua promessa de que o povo que cresce nele também venceria a morte. Poderia passar pela morte, passaria por todo o deserto da vida, mas um dia ressuscitaria e venceria a morte, assim como ele venceu e ressuscitou. O mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, ressuscita e ressuscitará todo aquele que morrer, crendo em Jesus. Mas ainda não é o fim. Porque Jesus deixou os seus filhos nessa terra, os seus discípulos, mas deu a eles a capacidade de ser um povo feliz. São os bem-aventurados. São bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que clamam, bem-aventurados aqueles que reconciliam, bem-aventurados são aqueles que pregam a palavra do Senhor, porque eles herdarão o reino de Deus. Eles são felizes, mas ainda não é um fim. Toda história, todo final de celebração termina com um banquete. Toda festa, toda celebração e que simboliza uma vitória, que simboliza um momento de felicidade, termina com um jantar. A maioria dos casamentos termina com um jantar. Se o casal tiver condição, termina com um jantar. Toda festa de confraternização final de ano termina com um jantar. A nossa ceia do final de ano, celebramos o nascimento de Jesus, o nosso Natal, é festejado com uma grande ceia. Todas as nossas comemorações, seja de um aniversário, seja o que for, ao jantar, a festa, o banquete, tem esse simbolismo de união, de vitória e de reconciliação de um povo que está ali. O banquete de Jesus, o que ele promete aqui, tem esse simbolismo, onde os filhos de Deus estão ao redor de uma mesa e celebrarão a vitória final. No entanto, vai além da comida, vai além daquilo que está na mesa. O banquete de Deus são revelações na eternidade de um povo que será glorificado e estará ali como vencedor,
como um povo que venceu a morte, como um povo que tem suas lágrimas enxutas pelo próprio Deus, como um povo que já não carrega mais as máculas e a miséria do pecado, como um povo que não tem mais motivo e não carrega mais a lembrança e a certeza de que passará por algum tipo de luto. É um povo que estará em vitória completa na mesa do Pai. Quando Jesus fala de um banquete, ele tá dizendo aqui, olha, esse banquete vai ser experimentado agora, na vinda do meu reino, que é inaugurado pela minha vinda aqui. E que será celebrado através da minha morte. Mas eu quero mostrar para vocês, porque essa é uma mensagem profética do Senhor. Eu quero apontar para vocês, para uma grande ceia, para um grande banquete, onde os filhos de Deus estarão na eternidade com o Pai, como filhos redimidos, como filhos sem lágrimas, como filhos sem dores, como filhos sem pecado, como filhos vitoriosos diante do Pai, celebrando ao Pai. Esse é o significado do banquete do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você, querido, porque nesse momento que Jesus fala do banquete, Ele está falando para um homem que o convidou para estar naquela casa, naquele banquete. Jesus fala de um banquete durante um banquete. Jesus fala de uma grande ceia, de um jantar, durante um jantar para o qual ele foi convidado. Só que esse jantar tem uma outra característica. Uma característica completamente diferente do jantar que Deus está preparando para nós. De uma grande ceia. Aquela ceia que Jesus promete lá em Mateus capítulo 26. Que é o suco da videira que Ele beberá conosco na eternidade. Aqui, eu quero primeiro compartilhar com você a relação do homem com esse banquete. Qual a relação do homem? Qual o entendimento que o homem tem sobre esse banquete? Primeiro, os homens para o qual Jesus está pregando têm a ideia de um banquete que significa um privilégio social. Esses homens têm uma ideia de um banquete como um privilégio social. Se você olhar no primeiro versículo do capítulo 14, o texto diz o seguinte: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus, para tomar uma refeição com eles, eles o estavam observando. Jesus foi convidado para a casa de um fariseu para tomar uma refeição com eles. E naquela época, eles tinham uma ideia de um banquete em que os pobres, os cegos, os impuros, os aleijados não eram convidados. As mulheres também não eram convidadas. E enquanto Jesus estava naquele banquete, Jesus ele vê um homem, e o texto diz aqui, que era um homem que era aleijado, ele tinha um defeito, um problema físico. Para aqueles homens, o jantar era um privilégio social, era para convidados especiais, eram para convidados bem-vindos, para convidados não mal educados, para convidados que tinham uma etiqueta social, para convidados de uma posição social privilegiada, para convidados que não eram marginalizados, que não eram cegos ou que não fediam, que não eram sujos, que não eram maltratados, eram convidados alinhados. E Jesus olha para aquele que não era convidado, provavelmente estava à porta observando, desejando um milagre. Jesus olha para aquele homem e cura aquele homem. E depois de curar aquele homem, ele observa os convidados entrando e escolhendo os melhores lugares. E aí Jesus ensina para os discípulos que eles precisam ser humildes. E diz, quando você for convidado para uma festa, não sente no primeiro lugar, sente no último. Mas após isso, vem um ensino importante ligado ao nosso texto, que está no versículo 12. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ou seja, Jesus aqui está contrapondo aos tipos de convidado que eles tinham costume de convidar, de estar nas suas mesas. E Jesus mostra para eles, é como se Jesus dissesse assim: olha, o banquete de vocês
o tipo de hospitalidade de vocês não é uma expressão de amor. O tipo de hospitalidade de vocês não é uma expressão de graça. O tipo de hospitalidade de vocês, no jantar de vocês, na ceia de vocês, não emana misericórdia. Não transmite amor. O que é natural de um banquete numa ceia, entre convidados. Na verdade, o banquete de vocês transmite egoísmo, orgulho. Porque para vocês, um banquete é um privilégio social. Para vocês, uma mesa farta é para aqueles que são privilegiados, para aqueles que sabem se sentar numa mesa, para aqueles que têm as mãos limpas, para aqueles que têm as roupas adequadas, para aqueles que não vão atrapalhar o momento de vocês, para aqueles que não vão atrapalhar o bem-estar de vocês. Para vocês, um jantar é um privilégio social. O banquete de vocês é cheio de orgulho. Dentro do banquete, da ideia de banquete para os judeus também, havia uma ideia de banquete escatológico. Porque havia os banquetes sociais, mas eles também pensavam num banquete escatológico, algo que viria no futuro. E na tradição dessa época, esperava-se que o Messias abençoaria os justos ao convidá-los para o banquete escatológico, mas só depois da exclusão dos gentios, dos ritualmente impuros e dos fisicamente deficientes. Essa é a ideia que eles tinham. Eles tinham uma ideia de privilegiados. É o banquete dos privilegiados. É daqueles que não nasceram cegos, daqueles que não nasceram aleijados. É daqueles que limpam e lavam suas mãos, mesmo que o coração esteja cheio de incredulidade e hipocrisia. É daqueles que estão bem vestidos, é daqueles que têm postura cristã, é daqueles que se vestem e falam como crentes, é daqueles que frequentam a igreja, é daqueles que cumprem todos os seus rituais e o seu calendário litúrgico. O banquete é para esses privilegiados. Para os judeus, o banquete também envolvia boas desculpas, mas que eram injustificáveis. Olha o que o texto diz. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. É como se ele dissesse assim, é como se Jesus estivesse dizendo algo que ele precisava fazer, é como se Jesus estava reprovando a maneira como eles estavam fazendo. E aí Jesus diz a vocês, em vez de priorizar os parentes, em vez de priorizar os bem-sucedidos, em vez de vocês priorizarem os mais ricos da cidade para que eles tenham dívida social com você também, para que vocês sejam bem-quistos na sociedade, vocês precisam olhar para os pobres. O banquete farto de vocês precisa olhar para aqueles que têm fome. E aí, diante disso, eles metem outro assunto no meio. Aliás, o mesmo assunto, mas com outra característica, para mudar de assunto. E aí eles dizem, bem-aventurado, Senhor, aquele que participar do banquete do reino de Deus. E aí Jesus diz, espera que eu vou falar algo para você. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço desculpa. O outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, peço desculpa. E o outro disse, casei-me, por isso não posso ir. A princípio são boas desculpas para você não ir a um convite. Mas vamos montar aqui como funciona um convite dentro dessa tradição do Oriente Próximo dos judeus. Um convite naquela época, como hoje é diferente os nossos jantares, a maneira como nós fazemos, a praticidade das coisas, naquela época era muito mais diferente. Então, quem ia fazer uma festa, ele distribuía os convites antecipadamente. A partir da confirmação,
ele saberia a quantidade de pessoas que participaria daquela festa. A partir disso, ele calcularia quantos animais iria matar, quanto de lenha precisaria para assar e cozinhar todos aqueles animais, as massas que ele fariam para acompanhar aqueles animais, a quantidade de ornamentação, o ambiente necessário, e só assim, pouco antes do horário da festa, ele avisava qual era o horário. Ou seja, como se ele dissesse assim, olha, eu vou ter uma festa, eu quero convidar você para uma festa para o dia 25 de junho. Dia 25 de junho eu vou fazer uma festa, mas não falava o horário. E esperava a confirmação deles. A partir da confirmação deles, ele preparava tudo, organizava, calculava a hora, e no dia da festa ele mandava dizer, está preparado, pode vir. Porque naturalmente aqueles que haviam confirmado que iriam, já estavam preparados para qualquer momento ir para o jantar, ir para a festa. Era assim que funcionava. Então, essas pessoas que estão dizendo para Jesus, olha, eu comprei um campo, eu vou vê-lo, eu comprei juntas de boi, vou experimentá-lo, e eu me casei, eu não posso ir. São desculpas, queridos, que fazem parte da nosso dia a dia, e são boas desculpas para nós. Trabalho, propriedade, família. Tudo isso faz parte de preocupações legítimas nossas. No entanto, elas deixam de ser injustificáveis quando eu já sei que dia tal eu tenho que ir. O que Jesus está falando aqui, ele está se dirigindo aos judeus. Ele está dizendo, olha, vocês receberam os oráculos de Deus. Vocês já foram avisados que o Messias viria. Vocês já foram avisados que deveriam ser misericordiosos. Vocês já foram avisados que é através de arrependimento que vocês entram para a minha festa, mas vocês não se prepararam, vocês recusaram. Mais do que isso, na mesma parábola paralela, lá em Mateus capítulo 22, o texto diz algumas informações a mais. Diz que, além dessas desculpas, alguns mataram os enviados do rei. Provavelmente Jesus se refere aos profetas que foram mortos ao longo da história. O que Jesus está dizendo é, as desculpas de vocês são boas, mas elas são injustificáveis. São legítimas se preocupar com a família, com a propriedade, com o trabalho, com a saúde, com qualquer coisa. Mas elas são injustificáveis quando elas impedem vocês de me agradar. Elas são injustificáveis quando elas impedem vocês de participar daquilo que eu quero que vocês participem. Elas se tornam injustificáveis quando elas impedem vocês de me adorar. Quando elas impedem vocês de me servirem. Quando elas impedem vocês de investir força, empenho e tempo na minha obra. Elas são injustificáveis. Quando elas impedem vocês de serem salvos e participar da grande ceia. Para os judeus, queridos, o banquete significava um privilégio social e o banquete escatológico poderia vir com uma boa desculpa, caso eles falhassem ao longo da trajetória. Mas para Deus, eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, para Deus, o banquete é uma expressão de amor e graça. Para Deus, o banquete dele é uma expressão de amor e graça. Olha o que o texto diz. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos estes. Aqueles que para os judeus são descartáveis, eu quero que você vá atrás deles. Quem você acha que Jesus e os servos vai encontrar nos becos de Jerusalém, quando Jesus está usando Jerusalém como símbolo? Quem vivia nos becos, queridos? Quem vivia nessas regiões? Quem vivia nessas ruas estreitas? Eram os pobres, eram os cegos, eram os aleijados. Sabe quem vivia nesses lugares, queridos? Eram os marginalizados. Eram aqueles que não tinham prestígio diante da sociedade. Eram os pobres de espírito que Jesus está mencionando aqui. Olha como isso é simbólico, porque os pobres
não têm uma grande terra para olhar. Os pobres, eles não compram um terreno para se preocupar com ele. Jesus convida o pobre porque o pobre não vai dizer, Senhor, eu não posso ir porque eu comprei uma fazenda e eu vou olhar ela. O pobre não tem uma grande propriedade que roube o seu tempo e o seu coração. O pobre é como aquele homem que vendeu tudo que possuía e comprou um tesouro. A partir do momento que ele vende tudo que possui e compra o tesouro, ele é uma pessoa que não tem mais um apartamento, não tem mais casa, não tem mais carro, não tem mais fazenda, não tem mais nada. Ele só tem uma coisa para se preocupar: o tesouro que ele encontrou. Ele não tem mais desculpa para dar. O cego que Jesus manda ir atrás, ele não tem boi para olhar, porque ele não tem capacidade para observar nada. Ele não pode dizer, Senhor, eu vou ali analisar uns bois. Como você é cego? Você não pode ir. O coxo é alguém que provavelmente não casa. Ele é aleijado. Tanto homem como mulher, nessa época, dificilmente encontraria alguém para casar, primeiro porque eram considerados impuros. Lembra que para os judeus dessa época, alguém que nascia aleijado, com um problema de deficiência, cego, coxo, era alguém que tinha recebido de Deus a maldição. Essa pessoa também não teria uma desculpa, Senhor, eu vou me casar, eu me casei. O que Jesus está falando é que o convite dele funciona para pessoas que não têm desculpa para dar. São pessoas com coração, pessoas que seus corações são quebrantados. Pessoas que não colocam barreiras. Pessoas que para elas Deus é o bem mais precioso. É o grande tesouro da sua vida. O que Jesus está dizendo é, procurem aqueles que são pobres de espírito, que sabem que são tão pobres que não merecem nada. E pessoas assim são gratas. São pessoas que se entregam a mim. São pessoas que me amarão. O banquete é uma expressão de amor e graça. Jesus, ele não olha para a classe social. É interessante, queridos. Eu tenho alguns defeitos, entre vários, e talvez eu tivesse dificuldade com muitas coisas que Jesus fez, pensando na perspectiva humana, não divina, obviamente. Mas eu fico impressionado como Jesus, e principalmente se eu fosse um judeu naquela época, que teria ainda mais argumento. Por mais que tivesse sujo, por mais leproso que fosse, por mais que fosse alguém que a gente teria dificuldade de abraçar e beijar, Jesus beijava, Jesus cheirava, levantava, dava atenção. A mulher que ninguém queria que estivesse perto dele, ou a mulher que todo mundo rejeitava com fluxo de sangue, era impura. E depois de ser curada, Jesus não apenas permite que ela seja curada, mas ele para o que está fazendo, que ele estava indo para a casa de Jairo, ele volta e conversa com ela, porque ele quer ouvir a história dela. Ele não está satisfeito em apenas curá-la, ele quer conhecê-la. Ele quer demonstrar afeto, amor, misericórdia. E ele se aproxima. Os 10 leprosos que estavam afastados da cidade clamam por Jesus, e todo mundo passava por ali, e de certa forma as pessoas passavam por ali e se desviavam, e não quero nada com esse povo. Jesus, ele para e diz, vem cá, chega aqui perto, o que vocês querem? Senhor, nós queremos ser curados. Então tudo bem, vá lá se apresente ao sacerdote. O banquete é uma expressão de amor e graça.
são os imerecidos. São pessoas que não têm nada para devolver para Jesus. É o que o Senhor Jesus está ensinando para esses homens. Vocês têm que convidar pessoas que não vai ter como pagar esse favor para você. Dê carona para as pessoas que não têm condição de devolver a carona para você. Dê alimento para pessoas que não têm nenhuma possibilidade de devolver o favor para você. Segundo lugar, o banquete da vitória alcançado pela misericórdia. Olha o que o texto diz. Mais tarde, o servo lhes disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, ainda há lugar. Misericórdia. Jesus, ele não quer apenas chamar alguns. Jesus, ele quer ver uma mesa cheia. Jesus, ele não quer ver apenas milhares no seu reino. Ele quer ver milhões de filhos de Deus redimidos na eternidade. Então o Senhor disse ao seu servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Obrigue todos a entrar, saia pelos caminhos. Quando ele fala saia pelos caminhos, ele está se referindo de gentios, como nós. Vá atrás dos gentios. Obrigar aqui não é um sentido de pegue à força, mas é convença-os. Persuada. Pregue. É como Paulo diz para Timóteo: pregue, quer seja oportuno ou não. Pregue a palavra, conheça o evangelho, pregue para todos, porque eu quero que todos sejam salvos. É o desejo do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos sejam salvos. O reino, o banquete também, significa que encherá a casa com os filhos de Deus. O Senhor diz: então o Senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O banquete que encherá a casa com os filhos de Deus. Filhos. Ele diz: vá para que a minha casa fique cheia, porque eu sou um Deus de misericórdia. Vá para que a minha casa fique cheia, porque eu sou um Deus poderoso. Eu não tenho problema de escassez. O reino dos céus não tem problema de escassez. O reino dos céus não tem problema se alguma coisa vai faltar. Essa é uma preocupação que não existirá lá. Tudo lá é eterno, tudo lá é infinito. Até que minha casa esteja cheia. Mais do que isso, aqueles que não aceitaram, eles ficarão do lado de fora. Ou seja, a minha casa será cheia apenas de filhos. Pessoas redimidas. Como em João capítulo 1, que nós vimos hoje na escola bíblica. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos os receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. São esses que estarão na mesa do Pai. Amém? São esses, queridos. Esse é o final, esse será o final da história. Em algum sentido, queridos, nós já o experimentamos aqui. Não apenas como um benefício pessoal, mas como uma recomendação do Senhor para nós. O que Jesus está falando aqui não deixe de convidar os seus parentes. Não deixe de convidar pessoas que você ama. Não deixe de convidar pessoas importantes da cidade, caso seja necessário. O que eu quero que vocês entendam, palavra do Senhor Jesus para nós, é que vocês precisam se preocupar também com os pobres. Isso é uma mensagem para nós, irmãos, para a nossa igreja. Nós precisamos nos preocupar com os pobres. Nós precisamos ter um olhar voltado para os marginalizados da nossa cidade, do mundo. Nós precisamos ter um olhar voltado para os que vivem entre grades, para os presos, para as viúvas e órfãos do nosso tempo. O banquete aqui simboliza importância, simboliza cuidado, simboliza misericórdia, amor, graça.
E nós precisamos ser graciosos e misericordiosos. Há muitos ao nosso lado. E o Senhor quer corações que não apenas entendam o significado do banquete, mas queiram realizar esse banquete. Amém? Eu quero convidar você para nós ficarmos de pé agora. Para nós orarmos ao Senhor. Seria muito oportuno se, por 2 motivos, um plano que eu tive hoje, aliás, uma semana passada até conversei com o Sidney. Sidney, como seria bom se nós fizéssemos um jantar, não foi? No domingo, após o culto. Tanto simbolizaria nós aqui, esse fechamento, como também nos alimentaria, porque pela chuva eu acho que nós vamos dormir na igreja hoje. Houve um ano em que nós dormimos aqui umas 40 pessoas. Não sei se alguém lembra aqui, mas a gente dormiu aqui. É só para descontrair e dizer, você está seguro aqui na igreja. Fica tranquilo. Vamos orar. Eu quero que nós oremos pensando nisso, queridos. Nós vamos realizar agora a ceia. Como uma celebração daquilo que Jesus já instituiu e daquilo que nós iremos viver com Ele na eternidade. Aproveite para colocar o seu coração diante do Senhor agora. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Deus, por essa jornada, onde vimos, Pai, os rastros da cruz na história da humanidade. A cruz, ela deixou sangue, rastros de sangue, marcas de sangue. A cruz estabeleceu o mediador. A cruz trouxe alegria para os filhos. E a cruz garantiu e garante o banquete que teremos na eternidade com o Pai. Esses são os rastros da cruz. Só que Deus, nós queremos agora em nome de Jesus, Pai, queremos clamar ao Senhor e pedir a Ti, Pai, ó Deus, que esse caráter do reino, esse caráter do Teu banquete, esses princípios de misericórdia, graça e amor, estejam presentes e enraizados no nosso coração. Para que Deus, os nossos banquetes, as nossas festas, o nosso estender de braço, expresse amor e misericórdia nessa terra, Pai, neste mundo. Que o Teu povo seja misericordioso, que o Teu povo seja amoroso, que não viva uma vida para os privilegiados, que não realize coisas para os privilegiados, que não faça os seus cultos para os privilegiados, que não faça as suas confraternizações, as suas ceias para os privilegiados, mas que todas as suas ações, dos irmãos dessa igreja, da ICN, Deus, sejam ações de misericórdia, amor e graça. Nós Te pedimos em nome de Jesus. E queremos pedir agora, Pai, que o Senhor visite o nosso coração. A Tua palavra nos orienta, Deus, que todos nós devemos cear. Mas também orienta que todos nós precisamos fazer uma averiguação pessoal. E queremos pedir agora em nome de Jesus, que o Senhor visite o nosso coração, Deus. Que o Senhor visite o coração de cada crente, gerando arrependimento. Ó Deus, gerando confissões de pecados. Visita agora, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos lábios produzam verdades do coração, de um coração quebrantado e arrependido, Deus. Através de confissões de arrependimento. Eu Te peço perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados, Pai. Eu Te peço perdão por pecados que talvez eu nem saiba, que eu nem lembre. Mas eu sei que eu sou pecador, Deus, e que estou pecando a todo instante, sejam em palavras ou pensamentos. Mas Deus, eu morri para o pecado, e por isso eu os confesso diante do Senhor, e desejo
que o Senhor me dê poder espiritual, Deus, para resistir ao pecado, à tentação, para continuar sendo fiel a Ti, para ser melhor a cada dia, para ser mais santo a cada dia, para ser mais espiritual a cada dia, para que os meus banquetes sejam mais misericordiosos, para que eles sejam expressão de amor e graça. Ó Deus, visita-nos, perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Todos aqueles que forem cear, permaneçam-se em pé. Quero convidar aqui os diáconos, convidar o irmão Sidney, a irmã Marinete, aqui à frente, para nós distribuirmos a ceia. Irmão Gardênio, irmão Reginaldo, vocês podem, irmãos, vocês podem distribuir. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. Diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos a Ti pelo pão, nós louvamos a Ti pelo cálice, pelo Teu sangue, Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor fez do pão e desse cálice um símbolo da Tua morte, Pai, e da Tua ressurreição, e da Tua vitória. E hoje são símbolos da nossa comunhão contigo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Comamos todos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos todos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua graça e bondade e misericórdia. Obrigado por tudo, nós te louvamos. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. No banquete, irmãos. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agora
Agora nós temos mais um momento. Eu quero que os irmãos se sentem.
Amém, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta que eu estou curioso para descobrir. Vocês ouviram o meu barito? Os meninos sabem do que eu estou falando. Irmãos, a minha participação aqui é para dar apoio. Tá bom? Queremos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso, esse mês em que falamos de Jesus. E queremos fazer essa oração e esse momento. Eu queria até convidar o pessoal do louvor para nós encerrarmos com música e trazendo nossas ofertas, nossos dízimos, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor em oração e através das músicas. Vamos adorar o Senhor agora. Traga suas ofertas, os seus dízimos. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse mês tão especial, a tua bondade e graça derramada sobre nós. Obrigado por todos que se envolveram, ó Deus, em todas as atividades. As irmãs Maravilhosa que graça, a mesma pegada. cuidaram das crianças, Deus, através dos seus ensaios. Queremos agradecer pela vida dos irmãos que vieram alguns dias para cá para ensaiar também. Que o Senhor esteja, ó Deus, retribuindo a eles com graça e misericórdia. Deus, nós não somos merecedores de nada, mas rogamos que o Senhor nos dê ao coração, Deus, aliás, nos dê ao nosso coração cada vez mais a alegria de te servir e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado pelos professores que prepararam aulas, ó Deus, dedicadas a esse tema. Obrigado, Deus, pelo pastor Manuel que pregou domingo passado sobre este tema. E obrigado, Deus, pelo derramar da tua graça sobre a tua igreja, ó Deus, e pelo mover do teu Espírito Santo em nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos e queremos continuar te adorando agora, Deus, através das nossas ofertas e com os nossos dízimos. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Rei dos Reis.
eu canto pelo que fez por mim. Traz ao órfão, o filho e filha, é o Rei da Glória, o Rei da Glória, é quem governa com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, graças a Deus. Queremos agradecer os nossos visitantes também, temos muitos visitantes. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje você ouviu o Evangelho da Cruz, o Evangelho, você ouviu sobre o banquete que Deus tem preparado para os seus filhos. Talvez você seja alguém que não se sente filho e percebeu que não é filho de Deus ainda, que não se entregou para Jesus, que não se converteu a Jesus. Eu quero fazer um convite a você, para você entregar sua vida para Cristo, para você se entregar a Jesus. Só assim você poderá participar daquele banquete naquele dia. Então, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Cristo, eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus essa noite. Quero convidar você a vir aqui à frente, nós orarmos por você. Então, se houver alguém que deseja se reconciliar ao Senhor, quero convidar te convidar a fazer isso agora. Então, se há alguém, faça isso. Se por algum motivo, talvez de vergonha, timidez, a palavra do Senhor diz que não é necessário você vir aqui à frente agora. Você pode simplesmente crer no Senhor e confessá-lo do fundo do teu coração. Depois você nos procure e queremos orar por você. Estamos orando por você agora. Queremos convidá-lo a voltar outras vezes. Deus, vá ao coração daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não são teus filhos, e coloque em seus corações o selo do Espírito, que dá a eles acesso ao Pai, e o convite para que ele esteja no banquete do Senhor na eternidade. Deus, rogamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor toque os corações, Deus, gere profundo arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
na sua casa orando, ore em agradecimento pela vida do pastor Boaz, que diversas vezes esteve aqui com os irmãos da igreja, preparando. Ele é formado em música, ele é pastor lá na PIB. Pastor Amós. Houve aqui um infiltrado que me sabotou. É o pastor Amós. Esteja orando por ele, agradecendo a ele, tá bom? Pedindo a Deus que derrame graça sobre ele. Quero avisar os diáconos, como avisamos pelo WhatsApp, pelo grupo. Quarta-feira teremos reunião aqui na igreja, tá? Às 7h30, quarta-feira, para os diáconos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e derrame graça sobre a tua vida. Te dê uma semana maravilhosa de graça, de bondade. Abençoe os frutos das tuas mãos. Abençoe os teus estudos, o teu trabalho. Abençoe a tua família. Abençoe os teus filhos, os teus cônjuges. Abençoe todos aqueles que têm acesso à sua vida, para que através de você eles conheçam Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Amém.